Leitura devocional da segunda carta do emissário Shaul aos Coríntios, capítulo 6, verso 1. E nós, cooperando também com ele quem? Está no capítulo anterior que nós lemos ontem, que é o Mashiach. Vos exortamos a que não recebais a graça do Eterno em vão. Não recebais a graça do Eterno em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Tá vendo que muitas coisas que Paulo fala, ele faz referência ao Antigo Testemunho. E assim também nós devemos fazer como os nazarenos berianos. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério, a nossa ministração, né, das boas novas, não seja censurado. Então, que a gente não dê escândalo, para que a nossa semeadura das escrituras, das sementes, não seja censurado. Como aconteceu já uma vez, de eu ver igrejas que faziam muito barulho até muitas horas da noite e acabava sendo escândalo da palavra, né? Ainda que essas igrejas nem preguem mesmo a palavra, mas assim, como as pessoas, os descrentes, né, acabam associando e acaba sendo escândalo para a verdade. 4. Antes, como ministros do Eterno, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Kadosh, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder do Eterno, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Aqui no caso levando em consideração a perspectiva dos outros, né, que achavam que eles estavam fazendo o que era mal. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, né? Satisfação. Aqui Paulo está falando, não importa. Não importa em que condição nós estejamos, tendo ou não tendo, não importa em que condição nós estejamos, mas que nós sejamos recomendáveis, que nós possamos dar bom testemunho, independente da perseguição que sofremos, independente daqueles que agindo totalmente tomados, né, pelo pecado, né, fazendo mal para nós. Independente de todas essas coisas, o nosso proceder deve ser recomendável. Nós não devemos nos levantar em rebeldia, nada. Nós devemos ser recomendáveis em qualquer situação, independente de política, independente de qualquer coisa. Nós devemos falar a verdade sempre, e se a verdade, se a palavra, se a exposição dos erros, se isso trouxer para nós consequências, que nós também aguentemos essas consequências de forma agradável ao Pai. 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Estreitados aqui é fechados nos vossos próprios afetos.
Pelo contexto, esses afetos deveriam ser afetos com o mundo, porque ele continua: ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Falo como a filhos, estou dando conselhos, como um pai que dá conselhos aos filhos. Não me tenha mal, não me tenha por mal. E quando nós usamos essa palavra, eu falo como a filhos. É justamente para trazer, afeto para o discurso, para que as pessoas não se armem. Aí ele continua: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Quem são os infiéis? Quem são os infiéis? São aqueles que não são fiéis à palavra. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Quem são os injustos? Injustos não é só descrentes. Injusto é qualquer um que não pratica a justiça, seja crente ou descrente. E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre o Mashiach e Belial? Que concórdia? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo do Eterno com os ídolos? Só essa frase aqui já derruba toda uma instituição religiosa. Aliás, esses versos, esses conselhos de Shaul, se meditados de forma profunda, em temor, eles revelam muitas coisas, eles expõem sincretismo, eles expõem muitas coisas, inclusive eles expõem a história. Uma vez, que é dito que a história é escrita pelos vencedores, ela expõe de forma que a gente pode confiar na palavra, que a palavra é verdadeira. Em quem acreditamos? No que as escrituras dizem sobre as pessoas, sobre os líderes, ou sobre o que as outras dizem sobre elas mesmas, sobre o que os poderosos dizem sobre aqueles que eles mesmos aprovam? Andemos na palavra do Eterno. Então, que consenso tem o templo do Eterno com os ídolos? Porque vós sois o templo do Elohim vivente, como Elohim disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Elohim, e eles serão meu povo. Veja que o Eterno diz de um povo, é como eu falei anteriormente. O povo sempre foi um só, as profecias é para um povo só. As portas da salvação foram abertas. E os gentios entram nessa porta. Não são duas portas, uma que fechou e outra que abriu. Não, é uma porta. O povo sempre foi um, desde a fundação do mundo. Continua o Pai Eterno. Por isso saí do meio deles. Deles quem? Dos injustos. Dos que amam o mundo. Dos que não são tementes. E apartai-vos, diz o Eterno, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Eterno Todo-Poderoso. Isso é lindo, é uma promessa maravilhosa. Devemos dar graças todos os dias por essas palavras, por essas promessas. Então, diz o Eterno: apartai-vos, não toqueis nada imundo. O que são as coisas imundas? O próprio contexto diz que comunhão tem luz com as trevas e que comunhão tem o templo do Elohim com os ídolos. E a justiça com a injustiça. Só nesses versos a gente pode meditar muitas coisas para aplicar
no nosso contexto de vida. Que possamos levar essas palavras bem a sério para que possamos enxergar em nós mesmos, examinando a nós mesmos nossos caminhos, jogar fora os balins modernos, fazer o que é agradável à vista do Pai, confiar na palavra dele, uma vez que nós não sabemos. A nossa cosmovisão, ela é toda moldada no mundo. Que a gente não faça sincretismo, nem com coisas religiosas e nem com as ideologias do mundo. Que o Pai Eterno plante essas palavras, essas sementes na nossa alma, para que possamos meditar nelas com o coração temente, que essas palavras possam ser vivificadas, dando frutos para a vida eterna, para a glória do Todo-Poderoso e do seu Filho enviado amado. Em nome dele agradecemos. Amém.